Sabe aquelas histórias que a gente guarda por anos, tentando esquecer, mas que de vez em quando voltam à mente como se tivessem acontecido ontem? Algumas experiências marcam tanto que, por mais que o tempo passe, é impossível apagá-las. Essa é uma delas. Boa noite, Dom. Finalmente tomei coragem para compartilhar com você uma experiência extremamente angustiante e perturbadora que vivi há alguns anos. Por muito tempo, evitei falar sobre isso, pois ainda me afeta profundamente, mas acredito que vale a pena contar. Prefiro não revelar meu nome, mas tenho 55 anos e, na época, tinha 42. Sou mexicano e me mudei para os Estados Unidos quando completei 30. Desde então, passei anos trabalhando em diferentes redes de fast food, até que um conhecido me indicou uma oportunidade que oferecia um salário bem melhor. O trabalho era mais pesado, mas neste país não há opção fácil. Era um emprego em um hotel simples de 3 estrelas, onde precisavam de funcionários para serviços gerais. Candidatei-me e, quase sem demora, fui contratado. O hotel tinha apenas 5 andares e estava longe de ser sofisticado. Na verdade, já mostrava sinais do tempo e parecia um pouco decadente. No início, a rotina era puxada, mas com o tempo me adaptei. Fiz amizade com os outros 2 zeladores e algumas camareiras, todas também de origem hispânica. Certa noite estava limpando o corredor do último andar. Primeiro varria, depois passava o pano, como sempre fazia. Trabalhava ouvindo música nos fones de ouvido quando, de repente, notei que um rapaz saía do quarto e falava algo comigo. Tirei os fones e fui até ele. Logo depois, uma moça também apareceu na porta. Eram um casal de norte-americanos e, pelo tom irritado, parecia que haviam perdido a paciência. Em inglês, me pediram para falar com os hóspedes do quarto ao lado, pois estavam batendo insistentemente nas paredes. Disseram que já tinham reclamado em voz alta, mas, em vez de parar, o barulho parecia aumentar. Pedi desculpas em nome do hotel e expliquei que era apenas o zelador, mas que informaria a recepção para que tomassem providências. Eles agradeceram e voltaram para o quarto. Peguei o rádio que os funcionários usavam para se comunicar e avisei a recepcionista sobre a reclamação. Ela me pediu o número do quarto e, ao informá-la, recebi uma resposta inesperada. Aquele quarto estava vazio, não havia hóspedes registrados lá naquela noite. Insisti, explicando que os jovens tinham certeza de que o barulho vinha daquele cômodo. No mesmo instante, o rapaz voltou ao corredor e me chamou para dentro do seu quarto para ouvir por mim mesmo. As batidas eram altas e, sem dúvida, vinham do quarto ao lado, o mesmo que, segundo a recepcionista, deveria estar desocupado. Relatei novamente a situação e ela pediu que aguardássemos o segurança para verificar. Pouco depois, o segurança chegou e destrancou a porta com a chave mestra. Ao entrar, ligamos a luz. O quarto estava impecável, como se ninguém jamais tivesse estado ali. A cama arrumada, o banheiro limpo, tudo exatamente como as camareiras o haviam deixado. Revistamos o espaço, olhamos debaixo da cama e dentro do banheiro. Até que, ao abrir o pequeno armário, algo me chamou a atenção. Uma mala grande, preta, parecia fora de lugar. Avisei o segurança, que a puxou para fora do armário. Disse que estava pesada. Nós 2 a inclinamos e começamos a abri-la. Naquele instante senti que não deveria estar ali. Assim que o zíper correu por completo, vi algo que jamais esquecerei. Dentro da mala havia um torso humano perfeitamente cortado. Saí dali sem pensar 2 vezes e corri direto para o banheiro, onde mal consegui segurar o enjoo. Enquanto isso, o segurança já acionava a polícia. Em pouco tempo, o hotel foi esvaziado. Poucos hóspedes estavam ali naquela noite, mas todos foram retirados, pois o local agora era uma cena de crime. Tive que permanecer para prestar meu depoimento quando os agentes chegaram. Um deles solicitou que o segurança verificasse as gravações das câmeras de segurança. Depois fiquei sabendo o que elas revelaram. Um homem encapuzado, vestido de preto, havia entrado pelos fundos do hotel. Ele carregava aquela mala pesada e a levou direto para o quarto, onde a deixou logo pela manhã, sem que ninguém o notasse. O detalhe mais bizarro e inquietante foi o tempo que ele permaneceu no local. Não mais que 3 minutos. Apenas entrou, largou a mala e saiu sem olhar para trás.
Os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma explicação para os ruídos que os hóspedes ouviram depois. Aqueles sons insistentes e perturbadores que vinham exatamente daquele quarto, que supostamente estava vazio. E nunca descobriram. Até hoje, o responsável por essa barbaridade jamais foi encontrado. Sim, a vítima foi identificada. Um homem, cujo nome prefiro não divulgar por respeito. Mas o restante do seu corpo nunca foi localizado. Essa experiência me marcou profundamente. O que mais me assombra é a possibilidade de que os sons ouvidos naquela noite fossem, de alguma forma, aquele homem tentando ser encontrado. Não suportei a ideia de continuar ali e pedi demissão logo depois. O hotel ainda está em funcionamento. Não sei se alguém ali tem conhecimento dessa história ou se preferiram enterrá-la no silêncio. Mas só de pensar que há hóspedes dormindo naquele quarto, sem imaginar o que aconteceu ali dentro, um arrepio percorre minha espinha. Agradeço a quem me ouviu. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Oi, Dom. Espero que seu dia esteja sendo bom. Antes de qualquer coisa, quero deixar claro que compartilho essa história com profundo respeito à vítima. Meu único objetivo é mostrar que acontecimentos assim são mais comuns do que imaginamos. Meu nome é Alessandro. Prefiro não revelar meu sobrenome, mas durante muitos anos trabalhei como zelador em um hospital geral da minha cidade. Não era um trabalho simples. A rotina era intensa e o volume de limpeza era enorme, como você pode imaginar. Eu já tinha me acostumado a ver todo tipo de situação. Algumas vezes, minha tarefa era cuidar do necrotério, limpando o espaço entre os corpos. Mesmo sendo um ambiente pesado, com o tempo, a gente aprende a lidar. Sempre tive o hábito de me dirigir a eles com respeito, pedindo desculpas antes de começar a varrer e passar pano. Era minha maneira de demonstrar dignidade. Mas nada poderia me preparar para o que aconteceu naquela noite. Já passava da meia-noite, meu turno tinha acabado, mas ainda precisava descartar todo o lixo acumulado durante o expediente. Os contêineres ficavam nos fundos do hospital, uma área isolada onde quase ninguém passava, ainda mais àquela hora. A iluminação ali era precária, apenas uma lâmpada funcionava. Eu sempre levava uma lanterna, pois a luz mal alcançava aquele canto. Caminhava devagar, segurando um saco de lixo pesado, quando um som inesperado me fez parar. Era um choro de bebê. O som parecia vir dos contêineres, e naquele instante, meu corpo travou. Aterrorizado, imaginei o que poderia encontrar ali dentro. Meu coração disparou. Soltei o saco de lixo e, segurando firme a lanterna, fui me aproximando com cautela. Ao chegar mais perto, comecei a vasculhar a origem do choro. Havia 4 contêineres no local. Abri um por um, mas tudo que encontrei foram sacos plásticos e restos hospitalares. O som continuava, e naquele momento soube que precisaria entrar nos contêineres para procurar o bebê. A ideia de fazer isso sozinho me aterrorizava, então corri de volta para o hospital para buscar ajuda. Na entrada, avisei os primeiros enfermeiros que encontrei e rapidamente todos saímos juntos para verificar os contêineres. Mas quando chegamos lá, o choro tinha cessado. Um desespero me tomou. E se, no tempo que perdi indo buscar ajuda, o bebê tivesse ficado sem ar? Nem sabia há quanto tempo ele estava ali. Com extrema cautela, começamos a revirar o lixo, determinados a encontrá-lo. Foi quando um rapaz que fazia trabalho voluntário no hospital gritou: "Achei!" Mas algo na expressão dele me deixou inquieto. Era um misto de espanto e frustração. Saímos dos contêineres e corremos até ele. Foi então que vimos. Ele segurava um bebê, mas o pequeno corpo estava arroxeado, sem sinais de vida. O choque foi imediato. Os enfermeiros que estavam ali analisaram rapidamente e disseram que a criança já estava morta havia pelo menos 10 horas. Não havia possibilidade alguma de ele ter chorado, como eu tinha contado. Naquele instante, minha mente entrou em colapso. Eu tinha certeza absoluta do que ouvi.
Como mais eu teria sabido que havia um bebê ali? Mas diante do que via, simplesmente não consegui dizer nada. Fiquei ali, imóvel, tentando entender o impossível. Depois envolveram o bebê em uma manta e o levaram para dentro. Lá, confirmaram que ele já estava sem vida havia 11 horas. A autópsia revelou que a causa da morte foi asfixia dentro do lixo. O caso se tornou ainda mais trágico quando, dias depois, identificaram a mãe, uma adolescente de 15 anos que havia dado à luz naquele mesmo hospital. Assim que recebeu alta, foi ela mesma quem descartou o bebê nos contêineres. Nunca consegui convencer os enfermeiros de que realmente ouvi aquele choro. Alguns acreditaram em mim, principalmente os que já tinham experiências com coisas difíceis de explicar. Eu prefiro pensar que aquele bebê queria ser encontrado e, de algum jeito, fez com que seu choro fosse ouvido no momento em que eu estava lá. E caso haja alguma dúvida, não havia outro bebê que pudesse ter sido responsável por aquele som. Naquela mesma madrugada, decidiram esvaziar todos os contêineres e verificaram minuciosamente se havia mais alguma criança. Não havia, ele era o único. Pelo menos aquele pequeno anjo teve um enterro digno. Mas o que aconteceu naquela noite me marcou de um jeito que nunca vou esquecer. Boa noite a todos. Hoje quero dividir com vocês um relato que pertencia ao meu pai, que já não está entre nós. Ele trabalhou por muitos anos como zelador em uma funerária, um ofício que lhe rendeu incontáveis lembranças e algumas histórias peculiares que adorava contar para mim e minha irmã. Ele sempre dizia que o mais importante era manter a mente aberta. Nem todo mundo tem a sensibilidade ou a oportunidade de enxergar certas coisas, mas isso não significa que elas não aconteçam ao nosso redor. Por isso quero compartilhar essa história exatamente como ele a teria contado, na primeira pessoa, pois sei que ele adoraria estar aqui narrando. Espero que gostem. Meu nome é Paulo, mas todos me chamam de Paco. Fui zelador de uma funerária que atendia uma clientela de classe média alta na minha cidade. Às vezes, passava longas horas ali, especialmente quando precisava deixar tudo impecável para os velórios que aconteceriam durante a noite ou na manhã seguinte. Em uma dessas noites, quando o local já estava quase vazio, restavam apenas 2 recepcionistas e eu, finalizando as últimas tarefas do dia, uma família entrou pela porta principal. Eram 4 pessoas, um casal, uma garotinha de no máximo 4 anos e um senhor mais velho. Os pais foram direto até a recepção para conversar com as atendentes. O homem tinha o rosto marcado por lágrimas, claramente abalado pela perda de alguém querido. Enquanto isso, a menina e o avô andavam pela recepção de mãos dadas. A cena me tocou. A pequena segurava uma boneca e brincava com o avô, o que dava àquele momento um ar de ternura em meio à tristeza. Eles se sentaram nos degraus que levavam ao segundo andar, continuando com a brincadeira, enquanto os pais ainda estavam ocupados na recepção. Eu precisava terminar de varrer a entrada, então passei por perto deles com o meu material de limpeza. Ao me aproximar, tentei cumprimentar o senhor com um aceno, mas ele não reagiu. Quem me dirigiu um sorriso foi a garotinha. De repente, sem aviso, a menina começou a chorar e estendeu os braços para o avô, implorando para que ele a pegasse no colo. Mas ele, visivelmente desconfortável, apenas repetia que não podia. Tentava acalmá-la, mas ela chorava cada vez mais alto. Foi quando a mãe voltou, pegou a menina nos braços e a levou embora, mesmo enquanto ela ainda chorava pedindo pelo avô. O homem permaneceu parado ali, na escada. Terminei meu serviço e me preparei para sair. A família ainda estava por ali quando fui embora descansar. Na manhã seguinte, ao retornar para o trabalho, encontrei a funerária movimentada. Haveria um funeral e logo reconheci os pais da menina entre os presentes. No entanto, nem a garotinha nem o avô estavam ali. Minha colega do turno da manhã, Mônica, mencionou que o corpo do falecido estava para chegar. O pessoal já arrumava as flores e preparava o ambiente onde o caixão e a foto seriam colocados. Precisávamos levar os últimos arranjos florais para a sala. Depois de ajudar com as flores,
Achei que já tínhamos terminado quando Mônica me chamou para buscar o quadro com a foto do falecido que estava do lado de fora. A moldura era grande e pesada, então fui ajudá-la sem pensar muito. Mas quando vi a imagem no porta-retrato, senti um arrepio na espinha. Fiquei completamente imóvel. A foto mostrava o senhor que estivera ali na noite anterior. O mesmo que segurava a mão da garotinha. O mesmo avô para quem ela chorava pedindo colo. Sim, o homem que vi naquela noite já estava morto. Mônica percebeu minha expressão e quis saber se eu conhecia o homem da foto. Apenas balancei a cabeça e disse que não se preocupasse. Não quis contar nada naquele momento para não assustá-la. Sem trocar mais palavras, seguramos o quadro juntos e o levamos para o salão. Depois disso, fui até a área de manutenção, onde ficavam os materiais de limpeza e uma mesa com cadeiras, usadas pelos zeladores nos momentos de descanso. Sentei ali por um longo tempo, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Pouco depois, Mônica apareceu. Ela me conhecia bem. Trabalhávamos juntos há anos e percebeu que havia algo errado. Não consegui mais segurar aquilo só para mim. Precisava dividir com alguém e eu confiava nela. Contei tudo. Ela ouviu atentamente e, ao invés de ficar assustada, sua expressão misturava surpresa e emoção. Depois de alguns segundos de silêncio, ela disse: "Ele veio se despedir da neta." Aquelas palavras mudaram completamente a forma como eu via a situação. De repente, o medo deu lugar a uma tristeza melancólica e, ao mesmo tempo, a uma sensação de ternura. Percebi que a menina era a única da família que conseguia enxergá-lo. E, de alguma forma, por alguma razão que eu não sabia explicar, eu também pude. Ao sair dali, vi que o caixão já havia sido colocado no salão e a cerimônia com o padre tinha começado. Muitos choravam, principalmente os pais da menina. Mas ela não estava lá. Provavelmente decidiram que seria melhor não levá-la. Enquanto o sacerdote fazia sua oração, reparei que uma tela grande começou a exibir fotos do falecido. Imagens repletas de momentos com familiares e amigos. E em muitas delas, lá estava ele com a netinha, segurando suas pequenas mãos para ajudá-la a dar os primeiros passos, sorrindo ao lado dela, compartilhando momentos que agora pareciam ainda mais significativos. Naquele instante senti um nó na garganta. Não consegui segurar uma lágrima. Bom, esse é o relato do meu pai. Espero que tenham gostado. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Um conhecido meu trabalhou por anos como zelador em uma universidade. Certa noite, ao concluir a limpeza dos banheiros, prestes a encerrar o expediente, ouviu o som de uma descarga sendo acionada. Achou estranho, mas não deu muita importância e seguiu com suas tarefas. Cerca de 30 minutos depois, ao fechar a porta de uma sala de aula, percebeu pelo canto do olho um movimento no corredor. Algo ou alguém parecia se deslocar rapidamente entre as salas. Sem hesitar, caminhou até lá para garantir que o prédio estivesse vazio. Vasculhou o local e, sem indícios de qualquer intruso, voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Talvez por experiência ou simplesmente por nervos firmes, não se deixou abalar. Ao passar novamente pelo banheiro, um estrondo repentino ecoou lá dentro, como se uma das portas das cabines tivesse sido violentamente golpeada. O incômodo se instalou. Até então, só havia notado ruídos isolados, nada tão intenso. Mas o que realmente o fez estremecer foi escutar mais uma vez a descarga acionando sozinha. Mesmo sentindo o arrepio subir pela espinha, entrou para averiguar e, como esperado, não havia ninguém. Durante o restante do turno, ele teve a estranha sensação de estar sendo observado. O ambiente parecia diferente, carregado de algo que não sabia explicar. Apesar de sempre ter sido cético, começou a se perguntar se sua mente estava pregando peças. Mas a dúvida se tornou inquietação ao sair do prédio. Ao alcançar o estacionamento e se virar para lançar um último olhar à universidade, viu, em uma das janelas mais altas, a silhueta de uma figura imóvel que permaneceu ali por alguns segundos,
antes de desaparecer repentinamente. Embora tenha continuado no emprego por alguns anos, essa foi a única vez que algo assim aconteceu. Passei um período trabalhando como zelador em um hotel de reputação mediana, na cidade onde resido. Minhas responsabilidades não incluíam a limpeza dos quartos, mas sim de áreas comuns como a recepção, os sanitários do saguão e o pequeno restaurante. Por isso, minha rotina se restringia quase sempre ao térreo. Meu turno variava, e em algumas ocasiões eu terminava o expediente por volta das 2 da madrugada. Como a região do hotel ficava praticamente deserta nesse horário, a rua assumia um ar levemente inquietante. Mesmo assim, lembro de uma noite específica em que saí para descartar o lixo e, aproveitando o momento, fiquei alguns minutos do lado de fora fumando. Depois de um tempo, retornei ao serviço como de costume. Aparentemente tudo transcorria sem incidentes, mas uma sensação incômoda me acompanhou enquanto estive ali fora, como se uma parte de mim tentasse me alertar de um perigo invisível. No entanto, nada ao meu redor indicava qualquer ameaça real. Nenhum som suspeito, nenhuma movimentação incomum. Acabei ignorando e segui com o trabalho. Minha noite terminou sem qualquer anormalidade e fui para casa. No dia seguinte, assim que cheguei ao hotel, o segurança me chamou para conversar. Sem entender direito o motivo, o acompanhei até a sala onde ficam os monitores das câmeras. Ele me explicou que havia notado algo estranho em uma das gravações e que, ao revisar as imagens, tiveram uma grande surpresa. O depósito de lixo do hotel ficava em um beco compartilhado com o prédio ao lado, sem nenhuma barreira que impedisse o acesso de estranhos. A única segurança era a porta dos fundos do hotel, que só podia ser aberta por dentro, o que sempre havia sido suficiente para evitar problemas. Porém, naquela noite, as câmeras registraram algo incomum. A gravação mostrava exatamente o que eu lembrava. Saí, descartei o lixo, acendi um cigarro e permaneci por ali por alguns instantes. Então, virei para retornar ao hotel. Nesse exato momento, algo emergiu da parte mais escura do beco e se moveu rapidamente em minha direção. A qualidade do vídeo não permitia distinguir detalhes, apenas uma silhueta escura se aproximando e parando bem atrás de mim. Assim que entrei no prédio, a figura se dissolveu de volta na escuridão. Um arrepio percorreu minha espinha ao ver aquilo, pois minha primeira suposição foi que poderia ter sido alguém com más intenções. Talvez um assaltante ou alguém sob efeito de drogas esperando o momento certo para agir. Sem dizer nada, o segurança adiantou a gravação para a manhã seguinte. O que vi me deixou completamente desconcertado. Passei todo o tempo aguardando que a tal figura saísse dali, seguisse andando, qualquer coisa que confirmasse sua presença. Mas o vídeo mostrava claramente que depois que entrei no hotel, não havia mais ninguém no beco. Não sei explicar o que aconteceu naquela noite. O segurança quase reportou o incidente, mas ao revisarem as imagens mais de uma vez, concluíram que aparentemente não havia nada ali. Desde então, evito sair para jogar o lixo naquele horário. E quando preciso, faço questão de ter companhia. Aquilo foi, sem dúvida, algo que eu preferia nunca ter presenciado. Era minha primeira semana de serviço em uma instituição de ensino superior. Já havia trabalhado em locais semelhantes antes e, embora alguns carregassem histórias sobre assombrações, nunca havia presenciado nada que me fizesse levar tais relatos a sério. Até aquele dia. Lembro que ainda era relativamente cedo, algo em torno das 7 da noite, e o sol se punha lentamente. Apesar disso, a universidade já estava completamente vazia. Professores e alunos haviam deixado o prédio fazia horas, o que criava uma atmosfera inquietante, como se o silêncio carregasse algo que não deveria estar ali. Ao subir para o segundo andar, notei de imediato uma luz acesa em uma das salas, o Laboratório de Ciências e Medicina. Minha primeira reação foi presumir que alguém tinha esquecido de apagar antes de sair,
o que ia contra uma das regras básicas dali. Com certa irritação, resolvi ir até lá para desligar. Enquanto caminhava pelo corredor, um som estranho chegou aos meus ouvidos. Passos. Mas não eram passos comuns. O ruído não lembrava o impacto de sapatos no chão, nem o deslizar suave de pés descalços. Pareciam rígidos, como se algo estivesse sendo arrastado por uma sola de plástico duro. Estranhei, mas imaginei que talvez ainda houvesse algum professor ou estudante por ali. Então continuei andando. Quando estava quase chegando à porta, um outro som me fez parar. Algo havia se movido dentro da sala. Uma cadeira sendo arrastada, como se alguém tivesse esbarrado nela sem querer. Em seguida, ouvi novamente aqueles passos esquisitos. Depois, um silêncio absoluto. O desconforto começou a se transformar em receio. Chamei, perguntando se havia alguém ali. Nenhuma resposta. Caminhei mais um pouco até finalmente chegar à entrada. O que vi me deixou gelado. A sala estava vazia. Tudo parecia no lugar, exceto por uma cadeira ligeiramente afastada da mesa do professor. Mas então percebi algo que fez meu estômago se revirar. No canto da sala, o esqueleto anatômico que servia para estudos se mexia. Não de maneira abrupta, mas como se tivesse sido empurrado há pouco e agora voltasse lentamente ao seu estado normal, seguindo a inércia. Não fiquei para analisar. Apenas estiquei a mão, apaguei a luz e desci as escadas rapidamente, com a certeza de que não queria mais passar tempo naquele andar. Dias depois, conversando com alguém da equipe da cozinha, comentei sobre o ocorrido. A reação da pessoa foi preocupante. Ficou séria e me disse que aquele tipo de relato não era novidade. Segundo histórias que circulavam entre os funcionários e alunos, aquele esqueleto frequentemente se movia sozinho, emitia sons estranhos e, em algumas ocasiões, parecia seguir as pessoas com o olhar. Continuei trabalhando ali por mais alguns meses. Nunca mais presenciei nada parecido, mas toda vez que precisava limpar aquela sala, um desconforto inexplicável tomava conta de mim. Não sei dizer exatamente o que era, mas aquele esqueleto carregava algo que simplesmente não parecia certo. Minha ocupação é a de zelador em um conjunto de apartamentos administrado por uma empresa local aqui no estado do Kentucky, Estados Unidos. Apesar de não ser enfermeiro, possuo treinamento básico em primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar, o que me permite lidar com emergências que possam surgir entre os moradores. Atualmente, também estou cursando algumas formações complementares para ampliar minha capacidade de assistência em situações que exijam intervenções rápidas. Grande parte das minhas atividades envolve manter as áreas comuns em ordem, substituir lâmpadas queimadas nos corredores, cuidar dos jardins e, ocasionalmente, auxiliar moradores que tenham dificuldade para carregar compras ou resolver pequenas necessidades cotidianas. Em certas circunstâncias, também os acompanho a consultas médicas, pois a administração do prédio valoriza uma relação próxima e prestativa entre os funcionários e os residentes. A história que estou prestes a compartilhar foi modificada o suficiente para preservar a privacidade de todos os envolvidos, mas posso garantir que os eventos essenciais são reais. Cerca de 3 meses atrás, passei a interagir com um novo morador, Jonas Harlow. Ao conferir seu cadastro, soube que ele tinha 55 anos e havia nascido sem o braço direito. No entanto, essa não era a condição que mais comprometia sua saúde no momento. Jonas enfrentava os estágios avançados de insuficiência hepática, devido a anos de alcoolismo severo. Seu quadro era delicado, e meu supervisor comentou que ele provavelmente não ficaria muito tempo no prédio, um termo que usavam para designar moradores que estavam apenas aguardando transferência para uma unidade de cuidados paliativos ou uma instituição especializada. Ele já recebia visitas regulares de uma enfermeira que o assistia 2 vezes por semana. Minha função era garantir que sua rotina no apartamento ocorresse sem maiores dificuldades.
ajudá-lo com as compras, preparar refeições rápidas quando necessário, manter os cômodos essenciais limpos e verificar se ele conseguia se deslocar com segurança dentro do prédio. Eu passava por lá 3 vezes por semana para me certificar de que tudo estava em ordem. Desde o primeiro contato, senti simpatia por Jonas. Seu humor era marcado por uma ironia sutil, e apesar da melancolia que parecia sempre rondá-lo, ele se mostrava uma pessoa gentil. Nossas conversas aconteciam enquanto eu trocava uma lâmpada no corredor ou passava o aspirador pelo carpete do apartamento. Na segunda semana percebi que, com certa frequência, acabava estendendo minha permanência além do necessário, apenas para continuar um bate-papo. Ele falava pouco sobre si mesmo, mas demonstrava interesse genuíno nas histórias que eu contava, sobre os outros moradores, sobre as situações curiosas do meu dia a dia no prédio. O intrigante era que, quando Jonas mencionava algo sobre sua própria vida, quase sempre era no contexto de outras pessoas que haviam cruzado seu caminho, nunca sobre ele em si. Já estou habituado a lidar com moradores reservados, que não se sentem confortáveis compartilhando detalhes do passado, principalmente com alguém que conhecem há pouco tempo. Por isso, não estranhei o fato de, mesmo depois de várias conversas, ainda saber muito pouco sobre sua trajetória pessoal. O que realmente me surpreendeu foi a pergunta inesperada que ele fez certa tarde, enquanto eu recolhia o lixo do banheiro. Você quer saber como eu perdi o braço? Ele desviou o olhar para o ombro direito vazio e, embora eu compreendesse imediatamente a que ele se referia, não fazia ideia do motivo por trás da pergunta surgir daquele jeito. Tentando manter um tom casual, respondi: pelo que lembro do seu cadastro, você nasceu sem ele, não foi? Havia um desconforto latente em mim, um receio de tocar em um assunto sensível ou dizer algo que pudesse feri-lo de alguma forma. O silêncio que se seguiu me fez pensar que a conversa tinha chegado ao fim. Mas então vi quando ele balançou a cabeça levemente. Não. Sei que é isso que dizem, que está no cadastro, que todo mundo acredita. Mas a verdade não é bem essa. Pode parecer loucura, mas, se quiser ouvir, eu conto. Se não quiser, podemos falar de outra coisa sem problemas. Ele sorriu. A expressão era tranquila, e eu acreditei quando disse que não se importaria caso eu não quisesse saber. Mas, ao mesmo tempo, havia algo no seu olhar que demonstrava um desejo profundo de compartilhar aquela história. Contra um instinto que me dizia para não me envolver, acabei dizendo que queria ouvir o que realmente acontecera com o braço dele. Sei desde o início que você provavelmente não vai acreditar. Tudo bem, já me acostumei com isso desde criança. Depois de algumas discussões em casa e visitas a psicólogos, aprendi que era melhor não falar sobre esse assunto. Durante a maior parte da vida adulta, nunca mais toquei nesse tema. Na verdade, você é apenas a segunda pessoa para quem conto essa história. Ele fez uma pausa breve antes de continuar. A primeira foi uma garota com quem namorei quando tinha, não sei, uns 25 anos. O nome dela era Emily. Ela era incrível, em todos os sentidos. Houve um tempo em que eu realmente acreditei que acabaríamos nos casando. Eu queria tudo com ela, mas então cometi o erro de confiar, de contar para ela o que estou prestes a contar para você. Ele me lançou um olhar avaliador antes de prosseguir. Já viu alguém deixar de te amar? Não falo de términos comuns, mas de presenciar nos olhos da pessoa aquele brilho desaparecer. Como se a luz que te iluminava simplesmente morresse. Espero que nunca tenha passado por isso. Você é jovem e espero que nunca tenha que sentir isso na pele. Foi exatamente o que aconteceu quando contei essa história para Emily. Eu vi, ali, naquele momento, que algo entre nós havia se apagado para sempre. Foi doloroso. Mas hoje, olhando para trás, percebo que, ao revelar meu segredo, fiz um favor para nós dois. Ela me amava, sim, mas não o bastante. Não o bastante para evitar rir, para conter o desprezo, para não me deixar menos de um mês depois, inventando uma desculpa qualquer para não admitir que não conseguiria ficar ao lado de alguém que, em sua visão, era apenas um louco. Um homem que dizia ter tido o braço arrancado por uma criatura. Ele suspirou e desviou o olhar por um instante. Desculpe, estou me alongando. O que importa é que hoje já não me preocupo mais com o que pensam de mim. Talvez eu seja realmente louco, mas louco ou não,
Sei que provavelmente não tenho mais do que 6 meses de vida, e você pode ser uma das últimas pessoas amigáveis que encontro nesse caminho. Não preciso que acredite em mim, só peço que me escute, e que não ria, tudo bem? Assenti com a cabeça e então ele prosseguiu. Ótimo. Quando eu tinha 12 anos, morava com meus pais em uma cidade pequena chamada Westerfield, um daqueles típicos municípios do interior americano, onde quase todo mundo se conhece. Ficava a umas 3 horas a leste daqui. Duvido que já tenha ouvido falar. No fim das contas, Westerfield era como qualquer outra cidadezinha do interior. 2 cinemas pequenos, alguns restaurantes de rede, muitas fazendas ao redor e pouquíssimos lugares onde garotos da nossa idade podiam se divertir sem acabar encrencados. Ele fez uma pausa breve antes de continuar. Eu era amigo do Dylan Mercer e do Eric Dunham desde a 3ª série. Não éramos exatamente meninos exemplares, mas também não éramos ruins. Fazíamos coisas como atirar pedras no trem quando ele passava ou pular cercas de lugares proibidos só pela emoção do momento. Mas nada de verdadeiramente grave. Nunca machucamos ninguém. Só éramos garotos entediados. O Halloween era sem dúvida a época mais esperada por nós. Ainda gostávamos de bater nas portas pedindo doces, mesmo sabendo que já estávamos na idade em que isso começava a ser visto como algo infantil. Mas o que realmente nos animava era o clima da noite. Histórias assustadoras, brincadeiras cheias de sustos, a adrenalina de fingir que acreditávamos em algo que sabíamos ser invenção. Criávamos nossas próprias lendas, corpos escondidos em casas abandonadas, espíritos movendo objetos. Mas no fundo, ninguém realmente se assustava. A diversão estava na tentativa, na tensão, na possibilidade de que só talvez algo fosse real. Foi então que Dylan nos falou sobre a coisa que morava no Parque Emerson. Ele disse que ouvira a história do irmão mais velho, que estava no exército e voltara para casa por um tempo. Segundo esse irmão, havia um homem sem teto vivendo no parque, mas ele não era exatamente humano. Era algo diferente, algo que não deveria existir. Claro que isso fez o parque se tornar, para nós, o lugar mais fascinante da cidade. O Emerson era um parque pequeno, pouco frequentado, localizado em uma área antiga, cercada de lojas fechadas e casas praticamente caindo aos pedaços. Eu tinha estado lá apenas uma vez, ainda criança, quando meus pais tentaram revisitar algumas memórias do passado. Mas a decepção foi tão grande que nunca mais voltamos. E eu também nunca pensei em voltar, até ouvir aquela história. Nosso plano era simples. No Halloween tínhamos permissão para pedir doces das 6 às 8 da noite, com a condição de ficarmos juntos e não comermos nada antes de chegar em casa. Além disso, não podíamos de jeito nenhum continuar na rua depois das 8. Fizemos as contas e concluímos que daria tempo de ir até o parque e voltar, com sobra de 30 minutos para conseguir mais doces no bairro. A única discussão foi sobre a ordem das coisas. Eu e Dylan queríamos ir ao parque primeiro. Eric, por outro lado, insistia que o melhor era garantir os doces antes. Desconfiei que ele estivesse com medo. O jeito que seus olhos se arregalaram ao ouvir a história me fez acreditar nisso. No fim, ele acabou cedendo e seguimos para o parque antes de qualquer outra coisa. Quando chegamos lá, o sol já estava se pondo. O asfalto apresentava rachaduras profundas, a vegetação estava descuidada e os arbustos cresciam sem controle, invadindo o caminho. O lugar parecia bem mais sombrio do que eu lembrava. Ao nos aproximarmos da ponte de madeira, torta e envelhecida pelo tempo, Eric me cutucou e apontou para um bebedouro enferrujado, achando que talvez fosse o tal homem da história. Dylan zombou dele, mas, para ser sincero, eu também estava nervoso. Tudo naquele lugar causava um mal-estar difícil de explicar. Minha única vontade era terminar logo aquela aventura e sair dali sem que ninguém pudesse me chamar de covarde. Hoje, pensando bem, percebo que, em algum nível, meu cérebro já havia captado que não estávamos sozinhos. Não sei como nem porquê, mas eu sabia. E mesmo assim, continuamos. Quando passamos sob a ponte, ouvimos passos atrás de nós. Nenhum de nós falou nada, mas paramos e nos viramos para olhar. E foi nesse instante que Dylan soltou um grito. Diante de nós havia algo. Parecia, à primeira vista, um homem alto, vestido com um longo poncho, ou sobretudo com capuz.
Mas, à luz das lanternas, vimos que aquilo era feito de podridão. Camadas sobre camadas de terra úmida, vermes retorcendo-se, carcaças de pequenos animais apodrecidos misturadas a lixo. Os olhos eram cacos de vidro verde que brilhavam por dentro, como se alguma luz fraca os iluminasse. E o pior, quando abriu a boca, vimos dentes longos, afiados, finos como agulhas prateadas. "Você tem algo a me oferecer?" perguntou. A voz não soava como a de um homem. Ela lembrava o som do vento forte que precede uma tempestade. Demos um passo para trás e a coisa avançou com um andar instável, hesitante. "Ou vão desperdiçar meu tempo", disse, a voz como o uivo distante de um vento prestes a virar tempestade. Então corremos. O barulho que veio atrás de nós foi horrível. Passos pesados, algo úmido e pegajoso se arrastando pelo chão. Num piscar de olhos, a criatura alcançou Eric. Lembro da mão gosmenta e infestada de vermes agarrando seu ombro. Ele soltou um grito, mas o som foi cortado no meio. Não porque ele tivesse fugido ou sido arrastado. Ele simplesmente desapareceu, como se o ar ao seu redor fechasse sobre ele, deixando para trás apenas um silêncio estranho e um espaço vazio onde segundos antes ele estava. Aquilo quase me fez parar. Não fazia sentido, não era possível. Mas o instinto de sobrevivência foi mais forte. Continuei correndo. Por um momento apenas desacelerei, o suficiente para Dylan trombar em mim e nos jogarmos ao chão. Eu tentava me levantar quando ouvi outro estalo atrás. Quando me virei, Dylan também havia sumido. Sem rastro, sem explicação. O chão onde ele caíra estava vazio, como se nunca tivesse estado ali. A criatura pairava sobre mim. Os olhos verdes brilharam. Os dentes metálicos rangiam contra si mesmos, como se saboreassem o que viria a seguir. "Você tem algo a me oferecer?" A pergunta encheu meus ouvidos, o som me atravessando como se fosse mais do que apenas palavras. "Não, só tenho isso", eu tremia. Levantei minha sacola de doces, mas ela estava vazia. Em algum momento, havia soltado a lanterna. Não tinha mais nada. Ou pelo menos pensei que não tinha. Então a coisa segurou meu braço direito. A sensação foi estranha, uma mistura de formigamento e dormência. Quando olhei, meu braço já não estava lá. Simplesmente não existia mais. A sacola caiu no chão, pois já não havia mão para segurá-la. Toquei meu ombro. Pele lisa, sem cicatriz, sem ferida, como se nunca tivesse tido um braço. "Pode ir." A voz dela saiu mais baixa, quase satisfeita. Depois virou-se e sumiu nas sombras. Eu corri. Corri para casa, onde entrei em prantos, despejando palavras desconexas enquanto minha mãe tentava entender o que havia acontecido. Meu pai chamou a polícia. Eles acreditaram que eu tinha sido atacado, mas descartaram qualquer menção ao monstro. E mais estranho ainda, ninguém parecia saber quem eram Dylan e Eric. Nenhum registro, nenhuma lembrança, nenhuma família que os reconhecesse, como se nunca tivessem existido. Fui levado a psicólogos. Disseram que minha mente havia criado uma história para lidar com o trauma. Eventualmente, aprendi a fingir que aceitava essa versão, mas nunca acreditei nela, nem quando cresci e tentei me convencer de que era só uma ilusão. No fundo, eu sempre soube o que realmente aconteceu. Ele ficou em silêncio por um tempo, brincando distraidamente com os talheres da refeição que eu havia levado para ele mais cedo. Depois, me encarou de novo. E foi assim que perdi meu braço. Obrigado por me ouvir. Obrigado por não rir ou me mandar para um hospital. Você é um bom garoto. Jonas morreu 4 semanas depois. Seu desejo era ser cremado, e as cinzas enviadas para sua mãe, uma senhora já idosa que ainda vivia em Westerfield. Ele não tinha mais ninguém. Sua mãe, debilitada, não pôde viajar para organizar o funeral. Então me ofereci para levar as cinzas e estar presente na pequena cerimônia de despedida. A viagem foi tranquila. Poucas pessoas compareceram, mas foi um momento bonito. No fim, abracei a mãe dele e disse o quanto Jonas havia significado para mim. E era verdade. Ele tinha sido um amigo. Mesmo que eu não acreditasse na história absurda que contou, sabia que o mundo parecia um pouco mais vazio sem ele. Já era fim de tarde quando peguei a estrada de volta para casa.
Nunca tinha estado em Westerfield antes, mas enquanto dirigia, não pude evitar pensar em Jonas, em sua infância ali, nas histórias que guardava sobre Dylan e Eric, como se fossem reais. Eu sabia que era tudo invenção da minha cabeça, mas ainda assim não conseguia afastar a sensação de que talvez não fosse. Então meus olhos avistaram a placa do Parque Emerson, pequena, corroída pela ferrugem, inclinada para o lado, mas ainda legível. Antes mesmo de perceber o que estava fazendo, reduzi a velocidade, engatei a marcha a ré e entrei na rua que levava à parte mais decadente da cidade. Fui devagar, tentando me convencer de que era uma forma de prestar homenagem a Jonas. Mas, no fundo, eu só queria provar para mim mesmo que tudo aquilo não passava de fantasia. Estacionei diante de uma cerca de arame retorcida e, sem pensar muito, passei por ela. O anoitecer avançava depressa, mas ainda havia luz suficiente para delinear as árvores retorcidas e a grama crescida que tomava o parque. O cenário era exatamente como o que imaginei quando Jonas me contou sua história. O caminho irregular, o bebedouro enferrujado e, ao fundo, a ponte em ruínas. Segui com passos cautelosos, mais preocupado com cobras ou qualquer outro animal que pudesse se esconder na vegetação do que com qualquer outra coisa. Mas, a cada metro percorrido, sentia o coração bater mais rápido. Tudo o que eu queria era chegar à ponte, dar uma olhada rápida e ir embora antes que a escuridão tomasse tudo. O frio começou a aumentar, e eu já estava a poucos passos da ponte quando algo mudou. As sombras sob a estrutura pareceram se mexer. Ou melhor, uma das sombras se desprendeu das outras. Fiquei paralisado. Era como Jonas descrevera. Uma figura alta, encapuzada, coberta por um manto longo e gasto. Eu diminuí o passo, tentando racionalizar o que via, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas então os olhos verdes brilharam na escuridão, opacos como vidro, mas profundos, famintos. Abaixo deles, um reflexo pálido reluziu. Agulhas de prata enfileiradas onde deveria haver dentes. Não esperei. Corri. Disparei pelo parque sem ousar olhar para trás. Saltei a cerca com tanta força que senti o ar escapar dos pulmões. Mas não parei. Entrei no carro e arranquei, dirigindo como se algo estivesse me perseguindo, quase me metendo em acidentes no caminho. Só desacelerei quando cheguei em casa. Só então percebi que tremia dos pés à cabeça, suando frio. Já faz alguns dias e eu deveria estar me sentindo seguro, mas não estou. E pior, estou começando a enlouquecer. Lembro de coisas que não podem ser reais. Lembro de uma mulher chamada Lillian ou algo parecido. Lembro de tê-la amado. Tenho flashes de nós dois juntos, como se estivéssemos rindo, conversando. Consigo quase sentir o toque dela, ouvir sua voz. Lembro do nosso primeiro encontro num boliche, dela me apresentando aos pais, dela ao meu lado no enterro de Jonas. Mas Lillian nunca existiu. Não pode ter existido. Talvez seja apenas minha imaginação, um truque do cérebro tentando preencher espaços vazios. Sei que a mente humana é capaz de criar ilusões absurdas. Um braço inexistente, um monstro sob uma ponte, uma namorada que nunca esteve ali. Talvez eu só precise descansar. Tirar alguns dias de folga do trabalho. Voltar ao normal. Talvez aí eu pare de imaginar que ouvi um grito atrás de mim quando pulei a cerca do Parque Emerson. Talvez aí eu pare de pensar no som seco que ecoou no ar, aquele leve estalido, como se algo tivesse sido apagado do mundo. E talvez, só talvez, eu pare de olhar pela janela do meu quarto todas as noites, me perguntando se hoje verei, ou não verei, um brilho verde me observando na escuridão. Esperando o momento certo para concluir seja lá qual transação maldita começou naquela noite no parque. Boa noite, Dom. Meu nome é Esteban Cruz. Durante mais de uma década fui responsável pela limpeza e manutenção de uma escola de ensino médio. Trabalhava no turno vespertino, o que significava que minha jornada se estendia até por volta das 10 da noite, garantindo que as salas estivessem organizadas depois que alunos e professores já haviam partido.
Havia 2 alunas no último ano que eram conhecidas por todos. Eram absolutamente idênticas, ao ponto de até usarem o cabelo da mesma forma. Solto, cacheado, sempre com uma tiara. As 2 tinham um jeito carismático e risonho, sempre me cumprimentavam na entrada e era evidente que tinham muitos amigos. Mas, certo dia, uma delas perdeu a vida em um acidente de moto ao lado do namorado, que estudava em outra escola. A tragédia abalou a todos. Professores, funcionários e colegas compareceram ao velório. Fui prestar minhas condolências à família e especialmente à irmã gêmea, que estava devastada. Nos dias seguintes, ela não apareceu na escola, algo totalmente compreensível, até que numa segunda-feira a vi andando pelo corredor. Parecia frágil, consumida pela tristeza. O que me chamou a atenção foi que não estava cercada pelos amigos, algo incomum para ela, mas diante da situação, achei natural que preferisse se isolar. Acenei para ela de longe e esbocei um sorriso discreto. No entanto, não houve qualquer resposta. Apenas seguiu seu caminho, sumindo no fim do corredor. Pensei comigo, pobre menina, e voltei ao meu trabalho. A tarde avançou até que anoiteceu. Os alunos do turno já haviam saído e eu precisava esperar que o prédio esvaziasse para terminar de limpar as salas. O trabalho costumava demorar bastante, pois as salas ficavam sempre em condições caóticas. Como de costume, meu expediente terminaria perto das 10 da noite, quando só restava o segurança da escola. No segundo andar onde eu estava, faltava apenas uma sala para limpar. Fiz uma pausa rápida no corredor para tomar um gole do meu refrigerante. Foi então que ouvi passos na escada. Imaginei que talvez fosse alguma professora voltando para buscar algo esquecido. Mas, estranhamente, os passos pararam de repente. Ninguém apareceu. Curioso, fui até a escada, mas o andar inferior estava vazio. Algumas luzes já estavam apagadas, pois eu havia terminado a limpeza por lá. Voltei para continuar o trabalho, mas, ao me aproximar da última sala, os passos soaram de novo. Dessa vez, quando virei, vi a gêmea parada no meio do corredor. Seu rosto carregava uma tristeza tão profunda que por um instante fiquei sem reação. O que me intrigou foi o fato de ela ainda estar na escola àquela hora, já que todos os alunos tinham ido embora há tempos. Imaginei que seus pais talvez tivessem se atrasado para buscá-la. Então perguntei: "Você precisa de alguma coisa? Quer que eu ligue para seus pais?" Ela não respondeu. Apenas começou a caminhar de costas, devagar, até alcançar a escada. De repente saiu correndo. Meu instinto foi segui-la. Ao chegar ao andar inferior, vi que ela se trancou no banheiro feminino. Fiquei do lado de fora tentando ajudá-la de alguma forma. Ofereci meu telefone para que ligasse aos pais, ou então que me passasse o número deles para que eu mesmo ligasse. Nenhuma resposta. Apenas o som de um choro baixo vindo lá de dentro. Naquele momento me senti completamente impotente. Nunca tinha vivido algo parecido e não fazia ideia de como agir. Diante da situação, a única coisa que me veio à mente foi ligar para a diretora. Eu tinha o número dela salvo no celular para emergências. Então disquei. Chamei 2 vezes e na terceira ela atendeu. Enquanto ouvia o choro abafado vindo do banheiro feminino, expliquei tudo o que estava acontecendo. A diretora estranhou a história. Disse que os pais da menina haviam solicitado uma licença de 2 semanas para que ela pudesse passar por um acompanhamento com uma especialista em luto. A garota estava em um estado emocional muito delicado e não deveria estar na escola. Fiquei sem reação. Insisti que a tinha visto na entrada e que, naquele momento, ela estava no banheiro, chorando. A diretora pediu um instante para ligar para os pais e esclarecer a situação. Desliguei e permaneci ali, escutando o som do pranto do outro lado da porta. Pouco depois, o telefone tocou novamente. Atendi de imediato, mas dessa vez a voz da diretora tinha mudado. Ela falava de forma pausada, séria. "Seu Esteban, acabei de falar com os pais da menina. Ela está em casa. Inclusive, conversei com ela. A garota confirmou que não pisa na escola desde o falecimento da irmã." Um arrepio percorreu meu corpo. Meu coração acelerou e, naquele exato momento, o choro dentro do banheiro cessou. Eu ainda segurava o celular no ouvido, mas mal escutava a diretora, que tentava me convencer de que eu devia ter confundido com outra aluna. Mas eu sabia o que tinha visto. Não havia erro.
A diretora pediu que eu verificasse quem estava lá dentro. Com as mãos trêmulas, peguei o molho de chaves, destranquei a porta e entrei. O banheiro estava completamente vazio. Olhei cada box, um por um, e todos estavam abertos, sem sinal de ninguém. E antes que alguém sugira que ela poderia ter fugido pela janela, isso seria impossível. Todas as janelas da escola tinham grades para a segurança dos alunos. Foi naquele instante que compreendi. Tinha acabado de vivenciar algo que desafiava qualquer explicação lógica. A diretora continuava na linha, tão desconcertada quanto eu. Depois de um breve silêncio, apenas disse para eu ir para casa descansar e que conversaríamos depois. Guardei minhas coisas rapidamente e saí do prédio. Na saída, encontrei o segurança, um colega com quem sempre trocava algumas palavras. Perguntei se ele tinha visto alguma aluna entrar ou sair depois que comecei o trabalho. Ele negou, disse que o último a deixar o local tinha sido um professor e que depois disso ninguém mais entrou ou saiu, além de mim. Ele quis saber o motivo da minha pergunta, mas eu não tinha forças para explicar. Inventei qualquer desculpa e fui embora. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei revivendo cada detalhe do que tinha acontecido. A ideia de que aquela garota havia voltado de alguma forma não saía da minha cabeça. Semanas depois voltei a vê-la. Caminhava pelos corredores, sentava-se em um banco como se esperasse alguém. Mas não era a irmã sobrevivente. Eu sabia porque desde o funeral, a gêmea viva havia mudado o corte de cabelo. Nunca descobri se mais alguém havia ou se era apenas eu. Mas ela permaneceu lá. Eu a via de tempos em tempos, até o dia da minha aposentadoria. Depois disso, nunca mais voltei àquela escola. Essa é a minha história. Obrigado por me ouvirem. No hospital onde trabalhei durante anos como zelador, era comum ver pessoas com poucos recursos buscando atendimento. Embora não fosse um hospital público, o diretor permitia que aqueles em situação de maior vulnerabilidade fossem atendidos por um valor simbólico ou, em alguns casos, de graça. Com o tempo, essa política acabou atraindo moradores de rua, que frequentemente entravam pedindo ajuda, comida ou apenas um canto para descansar. Isso se tornou um problema difícil de controlar, levando a mudanças nas regras do hospital. Mesmo assim, um senhor bastante idoso ainda aparecia de vez em quando para pedir esmola. Acho que nunca o expulsaram porque mal conseguia andar, e algumas noites dormia nos bancos do hospital. Era uma cena melancólica e todos os funcionários já o conheciam. Certa manhã, ao chegar para mais um turno, vi aquele senhor dormindo do lado de fora. Não era nada fora do comum, então segui para o trabalho. Algumas horas depois, enquanto limpava uma área mais isolada, ouvi passos no corredor. Como às vezes pacientes desorientados acabavam vagando para locais restritos, saí para verificar. Mas o corredor estava vazio. Achei estranho, mas continuei com minhas tarefas e segui para os banheiros próximos dali. Assim que entrei no banheiro masculino, percebi uma porta se fechando no mesmo instante, como se alguém tivesse acabado de entrar em uma das cabines. Como parte do protocolo, eu deveria esperar do lado de fora até que a pessoa saísse para fazer a limpeza. Antes de sair, porém, notei os pés da pessoa dentro da cabine. Calças velhas e botas de trabalho completamente gastas. Aquilo imediatamente me lembrou do idoso que costumava aparecer no hospital. Mas havia um detalhe importante. Aquela área tinha acesso restrito. Ele não deveria estar ali. Preocupado que algum segurança o retirasse à força, resolvi avisá-lo. Chamei por ele, mas não obtive resposta. Abaixei-me um pouco para olhar por baixo da porta e, para minha surpresa, os pés haviam desaparecido. Bati algumas vezes sem resposta. Resolvi abrir a porta sentindo um arrepio percorrer meu corpo. A cabine estava vazia. Engolindo em seco, senti um impulso quase incontrolável de sair dali o mais rápido possível. Inventei uma desculpa e fui para a entrada do hospital. Foi quando vi, nos bancos do lado de fora, paramédicos cobrindo um corpo com um saco. Era o mesmo senhor, ele havia falecido ali. Na época fiquei aterrorizado com o que aconteceu. Hoje, ao lembrar desse dia, o medo deu lugar a outra sensação: tristeza.
Talvez, antes de partir, ele só quisesse se despedir do lugar que de alguma forma foi um lar para ele. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Venho de um rancho modesto nos arredores de Celaya, uma cidade localizada no estado de Guanajuato, no México. Naquele período, contava com 23 anos. A situação da colheita não era das melhores e as dificuldades financeiras me obrigaram a buscar uma alternativa na cidade. Lá, eu tinha parentes, meus tios, para ser mais preciso, que já viviam na região há bastante tempo. Com grande generosidade, me receberam em sua casa e me deram abrigo. Eu já conhecia o lugar, pois costumávamos visitá-lo frequentemente, especialmente nos finais de semana, quando íamos buscar mantimentos. Por isso, não era completamente um ambiente estranho para mim. No entanto, nunca havia passado tanto tempo longe do rancho, muito menos separado dos meus pais. Mesmo assim, a necessidade falava mais alto, e não hesitei nem por um instante quando surgiu essa possibilidade. Meu nome é Victor Mendonça, e o que vou contar aqui é real. Acreditem, jamais imaginei que viveria algo assim. Apesar de ter crescido no campo, nunca fui alguém que desse crédito a histórias de assombrações ou almas errantes. Mas a vida tem seu jeito peculiar de ensinar. Aquela noite me fez compreender que nem tudo é fruto da imaginação e que o inexplicável pode ser bem mais real do que gostaríamos de admitir. Com a ajuda dos meus tios, comecei a procurar trabalho e, para minha sorte, em questão de 2 semanas consegui um emprego. Seria zelador em um prédio antigo, localizado em uma área conhecida por seus altos índices de criminalidade. Algo que me deixou intrigado foi o próprio proprietário, ao assinar o contrato, mencionar que ninguém conseguia permanecer ali por muito tempo. Mas não me detive nesse detalhe. Eu precisava de um emprego, e isso era o que importava. Aceitei de imediato e, naquela mesma tarde, me levaram para conhecer minhas novas funções. Fiquei responsável por um pequeno quarto no primeiro andar, simples e sem grandes confortos, mas adequado para mim. Além das tarefas de zeladoria, teria que patrulhar o prédio durante a madrugada, garantindo que tudo permanecesse sob controle. Os primeiros dias transcorreram sem problemas, mas na terceira noite, tudo tomou um rumo inesperado. No meio da madrugada, fui despertado por batidas violentas na porta do meu quarto, acompanhadas pelo clamor desesperado de um homem implorando por ajuda. Um calafrio percorreu meu corpo. Me levantei num sobressalto e permaneci imóvel diante da porta. Com a voz tensa, perguntei quem estava ali. O silêncio veio como resposta. Tomado pela incerteza, caminhei até a janela e olhei para fora, mas não vi ninguém. Apenas um casal de vizinhos atravessava o pátio e entrava no prédio. Não os chamei. Aguardei por alguns minutos, atento a qualquer outro sinal. Como nada mais aconteceu, resolvi voltar para a cama, ainda inquieto com o ocorrido. Na manhã seguinte, percorri os corredores para verificar se algo estava fora do lugar. Nenhum sinal de tumulto ou confusão. Os moradores tampouco mencionaram qualquer incidente. Para minha surpresa, nem mesmo o casal que vi naquela madrugada deu qualquer indício de ter ouvido algo. Apenas me cumprimentaram como sempre. Naquela mesma noite, após o jantar, fui me deitar ainda remoendo o fato de ninguém ter escutado nada. Por mais que tentasse afastar os pensamentos, não conseguia compreender como algo tão perturbador poderia ter passado despercebido. Esforcei-me para manter a tranquilidade, mas naquela madrugada, tudo aconteceu de novo. Eram exatamente 4h25 quando despertei. Ou melhor, quando me despertaram. As batidas ecoaram com a mesma brutalidade na madeira da porta, acompanhadas pelos mesmos clamores desesperados. A voz masculina implorava por ajuda, carregando a mesma urgência, o mesmo desespero que havia me arrepiado na noite anterior. Saltei da cama num impulso, o coração disparado. Dessa vez, o som era tão intenso que parecia que a porta não suportaria por muito tempo.
Meu instinto foi repetir o que já havia feito antes: esperar, observar, tentar entender. Mas o silêncio veio outra vez, sufocante, como se nunca tivesse havido qualquer ruído ali. Só que dessa vez, decidi que não ficaria simplesmente parado. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.